Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 9. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Números, capítulo 6, versículo 25. Sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Salmos 119, versículo 135. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios, capítulo 5, versículo 10. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus, Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, então se arrependeu de ter feito homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la, mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir, vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis o que Deus mais deseja de você, um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Oséias capítulo 6, versículo 6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Este é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Imagine esta cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Salmos 147, versículos 10 e 11. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada existiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma e aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Repare que Noé obedeceu rigorosa, nenhuma instrução foi deixada de lado e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações nem precisa apresentar um motivo para tudo que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou.
Todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Salmos 100, versículo 2. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmos 119, versículo 33. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Tiago, capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, Hebreus capítulo 13, versículo 15, e um sacrifício de gratidão, Salmos 116, versículo 17. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Salmos 69, versículos 30 e 31. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com Kay, quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar mamãe, expressando nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe, e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Salmos 68, versículo 3. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé essas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Gênesis capítulo 9, versículos de 1 a 3. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi para isto que os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé, e pense que Ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida, quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmos 37, versículo 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Salmos 33, 15. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Isaías capítulo 45, versículo 9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. Quando corro, sinto que Ele fica satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles. Mas adormecidos pareciam contentes, a salvos e tranquilos, e isso me fazia lembrar do quanto os amava.
Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia aos movimentos de seu pequeno tórax inspirando e expirando, eu sorria e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, porque você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz, pois ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versículo 14. O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a ele a seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá, com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter de minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século XXI, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz, lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Salmos 14, versículo 2. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Dia 9. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmos 147, versículo 11. Pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 10. A essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito. Romanos capítulo 6, versículo 13. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucesso, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamos-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. A verdadeira adoração, propiciar satisfação a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas. Consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a esse ato. Deus quer sua vida, toda ela, mesmo 95% dela não é suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama, queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é o ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você. Leia Salmo 145, versículo 9. Que está sempre olhando para você. Salmos 139, versículo 3. Que se preocupa com cada detalhe de sua vida. Mateus capítulo 10, versículo 30. Que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Que tem bons planos para a sua vida. Jeremias 29, 11. Que perdoa você. Salmos 86, versículo 5. Que é carinhoso e paciente com você. Salmos 145, versículo 8. Deus o ama infinitamente, mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz dizendo: eis o tanto que eu amo, prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um feitor cruel nem alguém que usa a força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade. Prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não um chefe, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo. Admitindo nossas limitações. A segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5.
O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim declara A.W. Tozer. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo, e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares. Em vez de diminuí-la, a rendição a aprimora, como observa C.S. Lewis. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele lhe pede, você diz sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo? Vou lançar as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por ele. Salmos 37, versículo 7. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos e nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. E, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesus não orou: Deus, se você puder afastar esse sofrimento, faça-o por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento, afasta-o por favor. Mas, se isso cumpre teu propósito, esse também será meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento de teu propósito e para que tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Jó, capítulo 22, versículo 21. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a ele. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante ele e entregou-lhe todos os seus planos. Leia Josué capítulo 5, versículos de 13 a 15. Isso conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato da rendição. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a mais nada. William Booth, fundador do Exército de Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por ele.
Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Lucas capítulo 1, versículo 38. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. A melhor forma de viver. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões ou expectativas de outros, a dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus, e se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Afirma Stanley Jones. Se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é o impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo, sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então, entregue tudo a Deus. Arrependimentos do passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista. Entregue-lhe o volante. Não tenha medo. Nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco, depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Há o momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar, então você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida, 50 vezes por dia se necessário. Você deve fazer disso um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Deixe-me adverti-lo. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por vários bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu. Certa vez, perguntei a Bill: por que Deus usa e abençoa tanto sua vida? Ele respondeu: quando era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Dia 10. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos capítulo 6, versículo 13. Pergunta para meditar. Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 11. Tornando-se amigo de Deus. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo que simbolizava nossa separação de Deus foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível.
Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Um antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. Nosso Pai, 1 João, capítulo 1, versículo 3. O Filho, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E o Espírito Santo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. João, capítulo 15, versículo 15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento, lá em João, capítulo 3, versículo 29, e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus, e que em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Atos, capítulo 17, versículos 26 e 27. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por Irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus. Mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 6. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas no seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar Deus, não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento.
Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes, dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio, que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos, você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando a experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração. Por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos meditação, e a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecer sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Isso está em 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 21. E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó, capítulo 23, versículo 12. Davi disse: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmos 119, versículo 97. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77, versículo 12. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Veja Gênesis capítulo 18, versículo 17, Daniel capítulo 2, versículo 19 e 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 7 a 10. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas, ele revela os segredos de seus planos. Salmos 25, versículo 14. No próximo capítulo, veremos outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em sua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Dia 11. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus quer ser meu melhor amigo. Versículo para memorizar: O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmos 25, versículo 14. Pergunta para meditar: O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Até o próximo áudio.